Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler as Escrituras nos versos 15, 16 e 17. Diz assim, verso 15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Os fariseus perguntaram a Jesus qual é o mandamento mais importante. E eles esperavam que ele dissesse algo como: obedeça essa regra ou aquele mandamento. No entanto, Jesus deu uma outra resposta. A cultura dos fariseus se baseava na prioridade da obediência e em conformidade com as regras, com os mandamentos, com as leis. Eles tinham regras e regras. Os rabinos haviam dividido a lei mosaica, a Torá, assim chamada, em 613 decretos distintos, com 365 deles sendo considerados proibições, enquanto 248 eram orientações positivas. Eles tentavam regular cada detalhe da vida, da conduta dos judeus: os sábados, as viagens, a comida, os jejuns, as abluções, o comércio, as relações interpessoais. Até hoje, o judaísmo rabínico, aquelas pessoas que se vestem bem diferentes lá em Israel, que ficam no Muro das Lamentações, tem leis para cada coisa da vida. Lei para entrar no banheiro, para se portar de maneira, para tomar banho. Há um código de lei para cada situação da vida. Na verdade, é um tormento você pensar que você tem que obedecer uma lei em cada detalhe que você faz da vida. Perguntado, Jesus respondeu: ame a Deus, ame ao próximo, ame a si mesmo. Essa é a lei e os profetas. Jesus coloca relacionamentos acima das regras. O ponto principal no reino não está em cumprir mandamentos, mas na comunhão, no relacionamento. Não que mandamentos não sejam importantes, o decálogo ainda existe e são importantes. Contudo, a grande lei já não é mais externa, exterior, mas é o coração. É quando Deus está mais interessado em se relacionar conosco do que em que nós nos submetamos a Ele. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A interpretação desse texto deve ser: quando você me ama, você guarda os meus mandamentos. E não guarde os meus mandamentos para provar que você me ama. Amar vem primeiro, porque quando eu amo alguém, eu tenho respeito à dignidade daquela pessoa e não quero perder a conexão com ela. E por não querer atrapalhar o meu relacionamento com essa pessoa, eu vou cumprir o protocolo, as regras que são normais em relações interpessoais. Amar vem primeiro. O relacionamento é a coisa mais importante. A obediência vem depois e não antes. Há pessoas que tentam ser obedientes e falham. Há pessoas que dizem: hoje eu vou tentar não pecar. Tentar não pecar é a receita certa para pecar. Porque não é uma questão de tentar não pecar. É uma nova natureza que você tem, que não tem conformidade com o erro. Quando eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, e o erro não faz parte da programação da minha vida. Há pessoas que simplesmente fluem em amizade com Deus. Jesus disse aos discípulos que teria que ir, mas não os deixaria sós. Eu vos enviarei o Consolador, não vos deixarei órfãos. Ele não disse que enviaria o controlador. O Espírito Santo não fica te afirmando: é por aqui ou por ali ou aquilo lá. Não enfia o dedo na tomada, não faça isso, não faça aquilo.
Na verdade, quando você anda com Deus, é natural que você resista ao mal, que você até odeie o mal. Quando você anda com Deus, algumas coisas são absurdas demais para você até pensar nelas. Quantos estão comigo aqui hoje? Para muitos de nós, Deus é um patrulheiro, e o reino de Deus é um estado policial, e o que Ele requer de nós é submissão total e agora. Isso é islamismo, isso não é cristianismo. Islã significa submissão, não e não. Para Jesus o relacionamento vem primeiro. Eu não vou criar barreiras e obstáculos à minha relação com Deus, então eu vou andar de conformidade com os princípios que eu sei que são verdadeiros, que não estão escritos mais em páginas, mas estão escritos dentro de nós, conforme diz Jeremias: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante os tê-lo desposado, casado com eles, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Deus está dizendo: eu vou cravar a minha lei, os meus princípios dentro de você. É João, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 20 e verso 27, que diz que a unção que existe em nós nos ensina todas as coisas. Dentro de nós há uma bússola, dentro de nós há princípios arraigados, plantados. Na nova aliança nós temos um relacionamento de autocontrole interno, de dentro para fora. Eu não preciso ser controlado por faça aquilo, faça aquilo lá, porque dentro de mim eu sei o que fazer. Na antiga aliança, o sistema era de controle obtido externamente pela ameaça da punição, pelas pragas, pelo exílio. Então eu não vou fazer isso porque senão vai dar mal. Não é a questão de ser punido, é a questão de ter um relacionamento, uma amizade com alguém. Quantos estão comigo aqui hoje? Se vocês forem obedientes, diz o livro de Deuteronômio, se vocês guardarem os meus mandamentos, eu vos abençoarei, vocês serão benditos no campo, na cidade, bendito o vosso cesto, a vossa amassadeira, bendito ao entrar, bendito ao sair, vocês emprestarão, não tomarão emprestado. Era necessário um sistema de controle, com instrumentos de correção. Esse é o paradigma do Velho Testamento. Na Nova Aliança Deus diz: eu escrevi minhas palavras em seus corações e em suas mentes. Na Antiga Aliança o pecado tem que ser punido. No Novo Testamento, todo pecado já foi punido. Eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. E a condição exigida para um relacionamento de intimidade foi feita. Nossa força vem de nossa comunhão. Quando eu estou em relacionamento com Deus, eu sou imparável, eu sou irresistível. O inimigo não consegue me enganar com as suas mentiras. E quando eu estou em um relacionamento com Deus, a sua presença em mim, Cristo em mim, é a esperança da glória. Nós não devemos ser controlados pelo medo e pela ameaça, mas pelo amor e pela liberdade. Mas muitos de nós somos infantis e não conseguimos discernir as coisas. Há cristãos que estão na igreja há quanto tempo e eles estão bebendo leite. A força motivadora da obediência não é a retaliação e o medo, mas a comunhão, a honra, o respeito, a amizade e o valor que nós temos ao relacionamento. Quantos estão comigo aqui hoje? Mas ainda nós insistimos em nos relacionar com Deus pela ideia da punição. Nós não estamos aqui com medo do inferno. Nós somos da família de Deus. E na família de Deus, a salvação não é uma coisa futura, ela já aconteceu, é a porta de entrada no reino de Deus. Então nós somos filhos de Deus e somos da família de Deus. A questão agora não é ter medo do inferno. A questão é simplesmente construir a agenda de Deus no mundo.
Então as pessoas dizem, eu não orei 1 hora, então por isso o pneu do meu carro furou no caminho para o trabalho. Ah, se eu não entregar o cheque do dízimo, ele vai quebrar minha máquina de lavar essa semana. Para nós ainda, Deus nos leva a fazer coisas sob um regime de ameaça e de coerção. Deus não é um ditador benevolente que diz, se formos bons, não seremos esmagados como insetos. É como se ele dissesse, ei, você quer fazer o que eu te disse, ou você quer fazer o que eu te disse? Mas o reino dos céus não é um governo externo, mas uma vida no Espírito. Põe a mão no ombro do seu irmão e fala, uma vida no Espírito. Nós deveríamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, como no livro de Atos dos Apóstolos você lê, o Espírito Santo falando com os apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos não acabou. Deus, Jesus, continua sendo o mesmo hoje e ontem e para sempre será quem sempre foi. Eu vos enviarei o Paracletor, que significa chamado para o lado de alguém, ou seja, sugere a capacidade de alguém que vem para ajudar. Você tem alguém para lhe ajudar a tomar as decisões importantes da vida. E se você souber ser sensível o suficiente, você vai saber o que você tem que fazer. Se você não for enganado pelos seus próprios sentimentos, você vai tomar as escolhas mais acertadas esse ano, que vão trazer as maiores colheitas da sua vida. O paracletor era usado num tribunal para denotar o assistente legal, o conselheiro para a defesa, o defensor, o advogado. Em sentido mais amplo, significa o ajudador, o auxiliador, o consolador, o conselheiro, o intercessor, o fortalecedor. Paracletor, aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como defensor em uma corte. A.G. Gordon afirmou, embora todos os sinônimos previamente mencionados sejam corretos, nenhum é adequado, nem todos juntos são suficientes para esclarecer o pleno significado desse grande nome, o Paracletor. O Senhor é o Espírito, diz a Bíblia, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Relacionamentos só são possíveis se existe liberdade. A liberdade promove um ambiente com muitas opções. Deus criou o homem livre e o colocou num jardim com opções. O homem poderia ir até a árvore da vida, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não é livre se você não tem opções. Se Deus não dá opções ao homem de fazer o que queria, o homem jamais poderia ser chamado de livre. Deus não fez você robotizado, automatizado. Ele não tem um controle remoto que controla as suas ações. Ele lhe deu a liberdade de escolher. E sem a opção de fazer uma escolha ruim, Adão e Eva não seriam livres. Sem a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem estaria preso em uma prisão paradisíaca. Se todas as opções fossem boas, imagine só, sem a liberdade de rejeitá-lo, nós não seríamos livres para amá-lo. O amor não é verdadeiro se ele não é livre e dado espontaneamente. A obediência tem que ser uma escolha. E mais, a árvore do conhecimento do bem e do mal não estava cheia de espinhos, ou era mais feia que todas as árvores, ou ainda estava num monte muito alto, inacessível. Eu vou colocar o pecado bem longe de vocês, para que vocês não possam ser afetados por ele. Não, Deus sempre nos dá uma opção. Caim, o teu desejo é contra ti, Caim, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, Caim, você tem a opção de matar teu irmão, e a opção de não matá-lo. Você pode fazê-lo ou não fazê-lo, a escolha é sua. Deus não deseja lhe colocar em um ambiente perfeito e sem problemas. Crie os seus filhos assim, sem problemas, e você vai ver que no primeiro momento de crise, eles vão ter que tomar Cymbalta, Prozac, para poder sobreviver. Porque a vida vai ser dura.
E se você não permite que a dureza chegue até eles, no primeiro momento de crise e de dificuldade, eles não vão ter a tessitura necessária para enfrentar os problemas. Deus não tirou todas as opções de queda para nos dar uma vida confortável. Deus colocou uma escolha ruim no jardim, e mesmo sabendo que havia essa possibilidade, ele já sabia da história, ele tem um plano para cada resultado possível. Deus tem um plano para cada resultado possível. Em Apocalipse 13:8, nós vemos que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes do pecado existir, já existia o plano de redenção. Deus já tem uma medida, Deus já tem um plano, Deus já tem todas as ferramentas disponíveis. Deus está preparado para corrigir nosso caminho, sempre com suas mãos amorosas, apesar que suas mãos amorosas são um pouco pesadas às vezes. Mas se você falhar em se corrigir, Deus vai corrigir você. Isso não é punição. Se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filhos. A disciplina não é para destruir, a disciplina é para acertar o caminho, a fim de que não se caia no precipício. Até a disciplina é feita com mãos amorosas. Não é um ladrão que vem e te dá uma facada, é um médico que vem com um bisturi, corta, retira o tumor e costura de novo. Há coisas na vida que não se tratam de castigos, mas de consequências. A vida é escolhas e consequências. Consequências são para nós os melhores professores. É preciso experimentar o peso que a liberdade nos dá. A liberdade, ela é muito custosa, tanto que tem pessoas que não querem ser livres. Elas querem que os outros façam escolhas por elas, e se der errado, elas vão dizer: a culpa é sua, porque você escolheu essa mulher para mim, foi a mulher que o Senhor me deu. Você vê que depois de Eva, Deus não escolheu mais ninguém para homem nenhum. Então, se deu errado em casa, irmão, assuma as suas responsabilidades, a escolha foi sua. Alguém em casa? Você tem autocontrole interno, ou você precisa ser controlado de fora para dentro? Cristãos deveriam ser assim, movidos por escolhas conscientes de boa qualidade. Os seus resultados têm a qualidade das suas decisões. Mas há pessoas que precisam ser conduzidas não como ovelhas, mas como mulas. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob os meus olhos, sob as minhas vistas, te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Nesse caso, há ovelhas e mulas na igreja. A ovelha faz bé, e em alguns casos, Deus está guiando alguns assim. Eia! As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. O pastor, você pode ver, eu vi um vídeo esses dias de um pastor, 3 pastores chegam para beber água com seus rebanhos, e eles se juntam, o rebanho com os outros rebanhos, e o pastor sai cantando, e o rebanho dele sai atrás dele, e as outras ovelhas ficam ali, porque elas conhecem a voz do seu pastor. O pastor vai na frente. Agora, você já viu como é que se guia as mulas? É atrás, empurrando. Eu sinto dizer que algumas pessoas na igreja não são ovelhas.
Há muitos equinos da família dos asnos, jumentos, cavalos, burros, faltos de senso, que só vão aprender com freios e cabrestos. Eia! Animais tolos precisam de um sistema de controle externo. E se você age como uma mula, Deus vai ter que tratá-lo como tal. Se você não tem controle interior, vai ser controlado por forças exteriores. Deus não quer controlar você. O céu não está tentando controlar a sua vida. Deus sempre nos dá opções ilimitadas, pois essa é a sua natureza. Como você vai se virar com isso é a sua escolha. A propósito, há problemas que ninguém pode resolver por você. Resolver problemas que as pessoas têm que resolver por si mesmas é atrapalhar o desenvolvimento delas. Eu queria pagar alguém para ir na academia por mim. Tem um irmão aqui da igreja que estava prometendo dar dinheiro para o pessoal para jejuar por ele. Isso não funciona, irmão. Imagine o alarme de um carro está tocando lá fora. Nós temos que encontrar o dono do problema. Se você faz a tarefa do seu filho, o que vai acontecer? Deus dá a terra prometida para Israel cheia de problemas. E há muitas dificuldades que seus filhos têm que resolver por si mesmos. Diga comigo, eu sou o dono do meu problema. E eu vou resolvê-lo. É preciso lidar com a tendência de achar culpados. Há alguma dessas situações de crise por aí que estão procurando um dono. Mas o fruto do Espírito Santo é autocontrole. E se você não tem domínio próprio, você tem demônio próprio. Lembra? Controle externo e controle interno. Eu preciso ser eu mesmo, apesar das pessoas. Porque o que as pessoas fazem contra mim é um problema delas. O que eu faço a partir do que elas fazem comigo é um problema meu. Então, quem eu sou não pode ser interferido por aquilo que você é. O que você é não pode interferir no que eu sou. E quando o comportamento das pessoas hostis não me afeta, o inimigo vai ter que mudar a sua estratégia. Por exemplo, se você fica muito ofendido todas as vezes que criticam você, prepara, o inimigo vai trabalhar nisso insistentemente. No momento em que você liga o dane-se, você sabe o que o inimigo vai fazer? O inimigo vai arrumar outra estratégia para afetar você, porque ele vai dizer, não está funcionando. Você quer se livrar de uma prova? Vença a prova. Então diga para a pessoa do seu lado, eu não vou deixar que a forma como você se conduz influencie quem eu sou. Não importa o que você diga, o que você faça, ou como você me trate, eu serei eu mesmo. Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Entenda que Deus está tão perto, e você está às vezes procurando tão longe. Você está procurando uma palavra profética. Esse é um grande problema, você procurar uma profeta. Você deveria ser o seu próprio profeta. Você deveria profetizar para você as coisas que você precisa ouvir. É isso que o salmista está fazendo lá nos Salmos. Veja o quanto de coisa ele está dizendo sobre si. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quem disse? Eu creio. Eu estou dizendo, eu vou ver a bondade de Deus na terra dos viventes. Você é o templo, o santuário do Espírito Santo, diz a Bíblia. E Cristo em você é a esperança da glória. E o Espírito Santo está vivendo dentro de você.
Paulo disse em Romanos que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo. E ele diz em Romanos ainda, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga, filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados. Se você vive com medo, você está com o espírito de escravo. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, papai, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como eu sei que sou filho de Deus? Eu não sei como sei que sou filho de Deus, eu sei que sou filho de Deus. Dentro de mim há um testemunho. Assim como existem muitas informações que eu recebo que não são da mente, simplesmente eu sei de algo que me foi colocado dentro de mim e eu sei como fazer ou o que não fazer. Quantos estão comigo aqui hoje? Isso é discernimento. É Deus falando no seu espírito. Agora a pergunta, como você se orienta? Há pessoas que são orientadas pelas suas necessidades. A primeira tentação de Jesus foi transformar pedras em pães. Eu estou com fome, preciso comer, vou fazer uma mágica. Há pessoas fazendo mágica para preencher seu vazio interior. Há pessoas que entram em relacionamentos, quaisquer relacionamentos. Há pessoas que se quebram e se machucam, porque são tão indefesas e tão carentes, que entram em relacionamentos que vão destruí-las, que vão pervertê-las, que vão ainda machucar mais do que estão machucadas. Mas eu tenho necessidades. Suas necessidades não serão supridas quando você transforma pedras em pães. Há muitas pessoas orientadas pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Eu tenho medo de você. Porque as emoções são assim, uma hora elas estão aqui, outra hora elas estão aqui. E se eu estou com sentimentos altos ou sentimentos baixos, eu não vou ser conduzido pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções. Paulo diz, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Então não são circunstâncias que me movem. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, sentindo ou não. Ele vai completar a boa obra que começou na minha vida, eu sentindo ou não. Sentindo ou não, Ele vai fazer aquilo que prometeu, ainda que as circunstâncias conspirem contra isso. Me ajuda aí, irmão. Então Paulo disse, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Ele está dizendo, meus sentidos não me conduzem, minhas emoções não me governam. E se o meu corpo, a minha mente, os meus sentimentos estão conspirando contra mim, eu vou dizer para eles quem está no comando. Quantos estão comigo aqui hoje, em nome de Jesus? Paulo disse, meu corpo está sujeito ao meu homem interior. E ele diz mais, o pendor da carne leva à morte, mas o pendor do espírito para a vida e paz. Como você se orienta? Há pessoas que são orientadas por traumas. Sua fé é definida pelas suas decepções, frustrações e fracassos. Tem pessoas que abriram janelas killers. Tem pessoas que criaram um sentimento tão poderoso dentro delas, a partir de uma decepção, de uma frustração, que aquilo as governa e enviesa o resto da sua vida. Então, as experiências definem o que é a verdade. Então elas dizem, eu não creio em casamento. Seu casamento sendo bom ou não, existem casamentos bem-sucedidos que são modelo para as outras pessoas. Eu não creio mais em prosperidade, ou eu não acredito nas pessoas porque eu fui ferido por elas. Seus traumas não definem o que é a verdade. Como você se orienta? Há pessoas orientadas por misticismo. Elas usam pé de coelho, não passam debaixo de escada, gato preto dá azar. Entenda que azar ou sorte não estão nessas coisas, mas em se obedecer ou não à palavra de Deus. Os sinais seguirão os que creem. Você não está atrás de sinais. Onde você vai conduzido em obediência a Deus, num relacionamento onde você ouve e é conduzido pelo Espírito Santo, você atrai esses sinais. Há pessoas conduzidas por sonhos e profecias, e aqui é uma grande importância. Há pessoas que recebem uma palavra profética e tomam uma decisão a partir daquela palavra profética. Eu já vi gente se machucar demais nisso. A Bíblia diz,
para julgar as profecias. Uma profecia, ela vem de encontro a algo que já está dentro de você. A profecia ativa o que existe. Ela não simplesmente vem para lhe levar a tomar uma decisão esdrúxula. Assim como os sonhos, nem todo sonho que você recebe vem da fonte certa. Há muitas ingerências e infiltrações demoníacas nos sonhos. E é por isso que a Bíblia diz que os velhos é que sonham. Porque os velhos têm a capacidade de discernir o que é de Deus do que é do mal. Quantos estão comigo? Eu sempre aprendi acerca do testemunho interior. Lá, 30 e tantos anos atrás, lendo os livros do Kenneth Hagin, eu fui num podcast tempos atrás. Quem são as suas influências? Kenneth Wright, Kenneth Hagin. O que Kenneth Wright tem a ver com Kenneth Hagin? Tudo. Porque cada um tem uma parte que vai juntando a outra parte, que vai juntando a outra parte e vai construindo o todo. E nesse caso, nós temos que abraçar o conselho completo de Deus. Porque há muita gente religiosa que nem leu um livro do Kenneth Hagin e fica falando mal dele. Quantos estão comigo aqui hoje? Então eu aprendi sobre o testemunho interior, como o Yang Shu também. E Paulo nos ensina sobre como ser guiados por Deus. Quantos querem tomar decisões acertadas aqui? Você que não levantou a mão não quer tomar decisão nenhuma. Quantos querem tomar decisões acertadas? Veja esse texto, por favor. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. O que Paulo está dizendo? É que quando você perde a paz, em algum sentido, você tem que dar um passo para trás e não avançar. Eu tenho absoluta certeza que as suas escolhas mais dramáticas e trágicas da sua vida, o Espírito Santo deu a você o sinal. Dentro de você havia um arranhão no espírito. Você sabia que não podia fazer, e você avançou e quebrou sua cara. Eu conversei com tantas pessoas que tomaram decisões erradas na vida. Eu falei, mas vem cá, Deus não te avisou? Sim. Eu falei, você é estúpido. Eu já senti tantas vezes um freio no espírito. Eu já fui falar algumas coisas que minha língua deu já viu aquele ABS? Aquele freio assim. Aí parou. Eu podia falar, porque ele não me impede de falar. Mas o salmista diz, põe um freio na minha língua. Tem gente que precisa mais do que freio. Precisa de um double, um triplo. E eu podia depois falar ou não. Eu podia obedecer o feeling. Deus se move sempre com esse sentimento interno. Uma luz vermelha acende da sua frente, um sinal de parada, e você pode obedecer ou não. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Deus sempre está querendo nos guiar às melhores escolhas. Ele está interessado no nosso sucesso, e o nosso sucesso tem a ver com tomar as decisões que são conduzidas por Ele. Por isso esse ano, seja sensível à voz do Espírito Santo, seja guiado por Deus para tomar as decisões que vão te levar até o plano dEle. Me ajuda e faz alguma coisa. Sabe, a vida de Abraão nos ensina o que significa viver pela fé. Abraão saiu sem saber para onde ia. Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que... Deus não deu um endereço, não deu um mapa, não deu um GPS, não tinha um Waze.
E Abraão saiu encontrando o plano de Deus a cada passo. Você nunca precisa de um mapa quando você viaja com um guia. Esse pessoal aqui é mais crente. Quando o Espírito Santo te leva, você não precisa temer as escolhas que você vai fazer, você só precisa ser sensível. Você precisa ter o coração alinhado, e o coração alinhado é um coração limpo. Limpo é sem resíduo, é sem amargura, é sem ódio, porque o ódio faz você perder a visão. Há muitas pessoas que tomam decisões baseadas na amargura, no ressentimento, na dor. Corações alinhados são corações que sacrificam. Veja, um dia Isaac tomou o coração de Abraão. Ele tomou o trono, o lugar onde era especialmente de Deus. E Deus falou: Abraão, eu quero você de volta, me dê Isaac. Quando Deus pediu Isaac, Deus estava pedindo Abraão de volta. Quantos estão comigo? Então, corações alinhados são corações sem ansiedade do futuro. Jesus disse: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. Você está capacitado para enfrentar o mal de cada dia, e amanhã, quando amanhecer, você vai estar pronto para enfrentar qualquer mal que vier, e no outro dia, quando surgir o dia, você vai estar pronto para enfrentar aquele dia. Deus te dá a força e garante que você vai ter a energia, as habilidades e as ferramentas para enfrentar cada um dos seus dias. Segundo o Instituto Barna, as maiores preocupações, ansiedades são, em primeiro lugar, finanças com 28%, saúde com 19%, profissão com 16%, relacionamentos e briga com os pais 18%, atingir metas pessoais 7%. Mark Twain disse: passei por coisas terríveis em minha vida, e algumas delas de fato aconteceram. Tem gente que quando chegar em casa entende. Ei, você não é o que pensa ser, mas você é o que pensa. Jesus nos ensinou a lógica de viver a vida um dia por vez. Ele trabalhava com 24 horas por vez. Ele andou naturalmente de forma que o script da sua história emergia enquanto ele andava, enquanto ele seguia adiante. As coisas do reino acontecem quando você vai no caminho. Quando você anda, as oportunidades surgem. Quando você se levanta, Deus fala: Ezequiel, levanta, põe de pé, eu vou falar com você. Você precisa se movimentar para que eu possa fazer alguma coisa por você. Seus discípulos perguntam: onde é que nós vamos preparar a Páscoa, Jesus? E ele responde: então enviou 2 de seus discípulos dizendo: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Olha, um homem trazendo um cântaro de água é algo diferente, porque só as mulheres levavam um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa: onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Eu não sei se esse homem era um homem mesmo, ou se era um anjo, ou o que ele era. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto ali para fazer os preparativos. Como um anjo já está preparando um lugar para a gente mudar daqui, um lugar muito maior do que esse. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Imagina, Jesus não tinha dinheiro numa conta bancária. Jesus não tinha... Ele disse... As raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus não tinha coisas guardadas, ele não ajuntou tesouros, mas tudo quanto ele precisou, ele tinha quando precisava. Cada coisa que era necessária para Jesus, em cada momento que emergia, ele tinha. Veja, há pessoas que vão se associar àquilo que Deus lhe chamou para fazer. Em Lucas 19 diz: ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo:
ide à aldeia fronteira e ali, ao entrar, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondeis assim: porque o Senhor precisa dele. É a mesma coisa de você entrar na concessionária hoje, entrar dentro do carro, sair com o carro, e se alguém perguntar: o Senhor mandou eu pegar o carro. Ei, você não é maluco para fazer isso essa semana e dizer que foi eu que falei. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: a chave era essa: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre eles, ajudaram Jesus a montar. Ele precisava de um lugar para fazer sua reunião, e ele tinha. Ele precisava de um jumentinho para entrar em Jerusalém, ele tinha. Ele precisava alimentar uma multidão de 5.000, então ele tinha 5 pães, 2 peixes, e alimentou a multidão. Isso é estar onde deveria estar, com as pessoas certas e no tempo certo. O futuro está aqui agora, e você só precisa reconhecê-lo. Nós podemos ensinar as pessoas a ouvir a Deus e buscar a Deus, ou nós podemos dar as respostas, todas elas, e tirar a necessidade que as pessoas têm de uma relação com o Espírito Santo. Algumas pessoas não querem um pastor, querem um oráculo. Então elas saem daqui e vão naquela irmãzinha, naquele quarto escuro, para ouvir uma profecia, quando não uma profetada. E eu creio em profecia, tá? Só que esse negócio está muito bagunçado. A verdade é que falsos mestres têm todas as respostas e fazem com que as pessoas dependam deles em assuntos mínimos. Eles querem controle e não liberdade. Falsos profetas têm um espírito de mau agouro. Eles têm uma sensação iminente de destruição. Toda hora eles têm um sentimento ruim. Você conhece alguém assim que se diz profeta? Só tem palavra ruim para te dar. Tem gente que sonha, eu falo: não quero nem saber o seu sonho. Você está andando numa frequência tão perturbado, que os seus sonhos é uma confusão de coisa. Ninguém quer saber o seu sonho, porque o diabo está infiltrado nele. Há muitas pessoas com dons contaminados, com amargura, com ódio, com ciúmes, com inveja. E os ciúmes, por vezes, se disfarça de discernimento. Ele procura motivos para desacreditar suas vítimas. A suspeita é a irmã bastarda de ímpios discernimentos. Agora entenda: seus relacionamentos guardam a sua colheita, ou estão roubando suas colheitas. Assuma o controle da sua atmosfera. Eu sou territorial, lá em casa, você entra na minha sala, está cheio de leão. Pastor Jacques Antônio me mandou um leão de pedra, assim, uma cabeça de um leão de pedra, porque era uns 10 quilos a cabeça de um leão. Eu tenho vários quadros de leão, e um outro amigo meu me deu um leão grandão para colocar na porta da minha casa. Aí chegou um irmão e falou: quero saber quem é o leão que mora aqui. Então, leões têm autoestima, só andam com leões. Nós somos da tribo do leão de Judá, então começa a rugir aí, irmão. Tá certo que lá em casa, né, tem 2 gatinhos pequenininhos, mas eles são tudo iguais, só estão leãozinhos pequenininhos. Quando Jesus foi chamado para levantar uma jovem dentre os mortos, o ambiente não estava propício. Havia uns lamentadores profissionais. Havia aquele povo: eu não quero saber nem quem foi que morreu, eu só quero é chorar. E eles estão ali para chorar e lamentar. Eles querem ter motivo para lamentar. Aí Jesus chegou lá na casa da menina e falou: todo mundo para fora, gentilmente, vamos saindo todo mundo. Preciso fazer um milagre e vocês estão me atrapalhando. Ei,
coloque na sala as pessoas interessadas. Trabalhe com quem se importa. Uma vez que as pessoas certas estavam com Jesus, Pedro, Tiago e João, sempre eles, ele ressuscitou a filha de Jairo. Mas primeiro ele assumiu o controle da atmosfera que estava carregada de pessimismo, certificando-se que as pessoas certas estavam com ele. Você não pode construir uma grande empresa com as pessoas erradas. Há amizades que vão roubar a sua colheita. Há pessoas que vão estragar os seus sonhos. Se você quer ressuscitar os mortos, você precisa colocar algumas pessoas para fora da sala. Pedro aprendeu rápido a lição. Quando eu chego lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 40, a mesma situação acontece. E aí diz a Bíblia, mas Pedro, olha a chave, vou ressuscitar um morto aqui. Olha só a frase, tendo feito sair a todos. Alguns milagres não vão acontecer enquanto Jonas estiver no barco. Jonas, na verdade, vai afundar o seu barco. Pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Aprendeu direitinho com Jesus. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Então, ajuste a proximidade das pessoas ao seu redor. Não significa que você tem que parar de se relacionar com as pessoas. Significa que o lugar da mesa é um lugar sagrado. No seu círculo de intimidade, só pode existir quem celebra as suas conquistas. Você precisa estar com as pessoas certas. Alinhe-se. Peça que elas se alinhem. Você está andando em algo que já foi preparado para você. Em Efésios 2, verso 10 diz, pois somos feitura dele, criados ou recriados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas de antemão. Então você tem a autoridade do céu para manifestar o futuro que já foi programado. Ei, vem aqui. Deus tem um programa, Deus tem uma agenda com você, e a agenda de Deus quer prevalecer contra os planos do inimigo contra você, mas você tem que se ajustar e se alinhar no caminho, você tem que ouvir a sua voz. A Bíblia diz que todas as bênçãos já foram plantadas nas regiões celestiais, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Você tem que trazer essas bênçãos que já existem, a manifestação, a materialização, a molecularização, a substanciação. Muito obrigado pelo entusiasmo. Mantenha então os seus olhos no futuro. Veja a big picture, a foto maior. Seja obediente nas pequenas coisas. A natureza de Deus reza que o fim é sempre melhor que o início. A natureza de Deus é sempre terminar melhor do que começou. É isso que Deus é. Todos os incidentes de restauração na Bíblia envolvem uma porção dobrada do que foi roubado. Deus nunca devolve só o que foi levado. Então faça as contas aí do que foi levado, multiplica por 5. Êxodo capítulo 22. É assim que funciona. Quando você vai até Deus, com a palavra dele aberta, Deus diz, sim meu filho, é isso que eu disse, é isso que eu vou fazer, porque eu cumpro o que eu prometo. Não é dar ordem em Deus, é só dizer para Deus, Deus, muito obrigado porque o Senhor disse, e passarão céus e terra, mas a tua palavra jamais passará. A propósito, Senhor, eu estou solteiro aqui, lembra que o homem não é bom ficar só, está lá escrito. Quantos querem pegar uma palavra hoje? Quantos sabem que tem uma palavra de Deus para você hoje? Quando Deus restaura, Ele restaura a mais do que o diabo tirou. E você faz parte de uma grande história. Então acho que eu tenho que terminar. Fique de pé. Olhe para mim.
Jesus disse aos discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos herodianos. Ele está falando do fermento político e do fermento religioso. Então, selecione as pessoas que te influenciam. Se você me disser quem são as pessoas que te influenciam, eu posso prever o seu futuro. Uma vez eu estava na praia, aí chegou uma mulher: deixa eu ler a sua mão. Eu falei: deixa eu ler a sua. Aqui está dizendo para você parar de enganar as pessoas, porque o seu futuro não está nas linhas da sua mão, de fato está nas suas mãos. Faça-se conforme as suas fé, suas atitudes, suas escolhas, suas decisões. Nós estamos no início do ano e nós temos escolhas a fazer. O Talmud diz: o pior ladrão é aquele que rouba a coragem das pessoas, a fé das pessoas. E há muitos de nós que nos deixamos ser influenciados por esses 10 espias, esses pregadores que entraram na terra e dizem: a terra é isso mesmo, mas os gigantes são grandes demais. Eles ouviram o relatório das pessoas erradas, eles ouviram as vozes dos pregadores do caos. E quantos de nós não estamos lá no YouTube ouvindo essa gente? Quantos de nós não estamos dando acesso aos nossos ouvidos e aos nossos olhos, às nossas mentes, a um tipo de mensagem que está conspirando contra os nossos sonhos? Você precisa realinhar esse início de ano as pessoas mais próximas de você. Quando eu fundei a Comunidade das Nações, eu sabia que eu precisava de uma equipe. Como Jesus queria mudar o mundo e montou uma equipe de 12. Como Davi tinha os seus 30 valentes e os seus guerreiros que estavam com ele, e ele pôde governar Israel porque ele tinha equipe. Seja parte de algo maior que você. Junte-se aos bons e você vai ser um deles. Ei, para de andar com as hienas. Sua natureza é do leão. Abraça o irmão do seu lado. Fala: ô irmão, como eu te amo. Fala para ele: essa semana eu vou pagar o seu almoço. Tem gente aproveitando ali para tirar uma casquinha. Tem gente que tira casquinha na igreja porque em casa não está acontecendo nada. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu vos enviareis o Paracletor. Ei, a mensagem para nós esse ano é sobre o Espírito Santo. O tema do congresso de verão é a era do Espírito Santo. São as chuvas serôdias que nós profetizamos em dezembro. E todo esse ano e toda essa década, até o ano 30, que é quando a igreja faz 2000 anos, nós estaremos aqui falando do Paracletor, do alter ego, o outro eu, do Consolador, do Advogado, do Espírito Santo. E o desafio que nós temos para essa igreja é que você cultive um relacionamento com Ele. Pegue o nosso livro ali, o nosso devocional, olha, o Espírito Santo rendido, Haley Brown, e Conversas Secretas com meu Pai Celestial, uma mensagem para cada um dos seus dias, uma mensagem com endereço, com destino, com propósito. Pai, eu quero hoje orar para essas pessoas que nos assistem pela internet, para essas pessoas que estão aqui presentes nessa reunião, por uma direção clara para as escolhas que eles vão tomar essa semana. Nesse mês de fevereiro, emergem situações que exigem posicionamentos, que eles possam ter a atitude mais correta, mais acertada, mais coerente, mais positiva e propositiva, que eles alinhem o seu coração com o teu coração,
e que eles possam despertar, fazer aparecer, substanciar as boas coisas, as promessas que estão plantadas nas regiões celestiais, que eles possam materializar o teu sonho, que eles possam viver a tua realidade. Hoje toca famílias e casais aqui, toca filhos, empresas, ministérios. Quantas pessoas precisam de decisões corretas esses dias? Eu peço em nome de Jesus, guia-nos, conduz-nos, não nos deixe nos enganar pelos nossos medos ou ambições, pelas nossas ansiedades e preocupações. Não nos deixe enganar pela culpa ou pela ferida com o passado, pela amargura ou pelo ressentimento. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Então dá-nos o entendimento do que fazer, conforme a tribo de Issacar, que sabia julgar os tempos, os ciclos, e dizia a Israel o que deveriam fazer. Que nós saibamos o que fazer, quando fazer, com quem fazer. Dá-nos as amizades certas, abre portas para novas conexões, e nos dá entendimento, percepção, a paz, o árbitro dentro de nós, que vai nos conduzir, que vai nos levar às grandes decisões da vida. Abençoa-nos com um templo 2 vezes, 3 vezes maior que esse. Abençoa os teus filhos para que eles possam pagar esse templo. Abre as portas das finanças de todos os membros da comunidade das nações e daqueles que vão investir, que nem membros são. E eu digo ao norte: entrega. Ao sul, não retenhas. Venham do oriente, do ocidente, das extremidades da terra, os filhos de Deus, para adorar nesse novo lugar. Nós liberamos recursos, liberamos sonhos e visões verdadeiras, liberamos verdadeiras palavras proféticas, liberamos verdadeiros sonhos divinos, encontros quânticos, os pensamentos de Deus, a mente de Cristo. Eu abençoo você, sua família e sua casa. Abençoo sua herança, seus filhos, sua vida econômica, financeira, e que você cresça e prospere, e que você avance para o seu destino, e que você alcance o seu sonho, que você conquiste a sua montanha, e que você seja rodeado das pessoas enviadas por Deus até você, e que você entre na sala e ressuscite os sonhos mortos, e ressuscite a fé que você perdeu, e ressuscite a esperança que você não tem mais, e ressuscite o amor que você perdeu, a confiança, a alegria de tempos passados. Nós liberamos o poder da ressurreição em famílias, o poder da ressurreição em empresas, em negócios, o poder da ressurreição em fé, em crenças, em esperança, em confiança. Liberamos o Espírito Santo Paracletor para nos defender dos nossos inimigos, para ser o nosso advogado em mesas, em ambientes, em situações, em circunstâncias. Obrigado, Espírito Santo. Vem e sela-nos, vem e enche-nos, vem e confirma-nos, vem e fortalece-nos, vem e vivifica-nos. Nós hoje quebramos o poder da doença. Nós fazemos hoje secar em nome de Jesus qualquer infecção ou inflamação, qualquer vírus ou bactéria, qualquer anomalia, disfunções no físico, nos órgãos, nos sistemas. Nós liberamos ordem, nós liberamos cura sobre cérebro, cerebelo, sobre emoções, sobre sentimentos, sobre corações, sobre mentes, sobre corpos. Nós liberamos uma porção nova, um batismo novo, uma graça nova, uma glória nova sobre o povo de Deus e sobre a comunidade das nações. Nós abençoamos você com recursos que se multipliquem em suas finanças, e que você tenha para você e para os outros, que o seu cálice
transborde, que Deus faça abundar a sua graça sobre a sua vida, para que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, e por vossa causa muitas graças sejam dadas a Deus, e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Uma ótima noite.